Olá, hoje o vídeo será sobre criptomoedas e declaração. Quais são as declarações que precisam ser feitas no Brasil, o prazo para essas declarações, as implicações da não declaração, entre outros pontos importantes sobre o tema. Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Logic. Hoje falarei sobre criptomoedas e a obrigação de declarar as operações para o Fisco Federal, ou seja, para a famosa Receita Federal Brasileira, isto é, para o conhecido e temido leão. Mas não se preocupem não, fazendo adequadamente a declaração, você vai conseguir amansar o leão. Antes de começar o vídeo, gostaria de fazer um alerta. Este vídeo aqui não substitui uma consulta a um profissional especializado no assunto. Então, em havendo dúvida, recomendo sempre a consulta a um contador especializado em criptomoedas ou um advogado especializado nesta matéria. Na dúvida, não faça só. Diminua a chance de ter problema com a Receita Federal. Isso é o conselho que eu dou a você. Se você é novo aqui no canal e tiver interesse por temas relacionados ao direito e às tecnologias, inscreva-se no canal, assinale aí o sininho para receber os alertas quando os vídeos forem publicados, que com a frequência pelo menos semanal nós colocamos aqui vídeos relacionados à temática do direito e das tecnologias. Se o conteúdo for do seu agrado, deixe um like aí, que isso ajuda os algoritmos do YouTube a replicar e a indicar nosso vídeo para outras pessoas. Então, voltando aqui ao tema criptomoedas e declaração. Veja bem, você tem que declarar as suas transações com criptomoedas para a Receita Federal. Existem duas declarações. A declaração anual do imposto de renda, aquele ajuste anual que você faz normalmente até abril de um ano relativo ao ano calendário anterior. Então, e a declaração mensal que você deve fazer nos termos da Instrução Normativa 1.888 de 2019. Isso aí veremos um pouquinho mais à frente aqui neste vídeo. Então, na declaração anual do imposto de renda, você vai lá na ficha Bens e Direitos e coloca o código 99. Ao lado, você escreve o tipo do ativo que você adquiriu. Se foi Bitcoin, Ethereum ou qualquer outro criptoativo. E vai informar em reais para cada ativo desse, ou seja, você tem que fazer um código desse, preencher um código 99 desse para cada ativo que você adquiriu no ano passado, colocando o saldo em reais, o saldo existente no dia 31 de dezembro do ano anterior ao da declaração. Esta declaração anual que você precisa fazer, como você faz anualmente, colocando outros bens e direitos que você tenha. A declaração é obrigatória, não há como fugir à declaração. Se você quer evitar problema com a Receita Federal, recomendo ler a Instrução Normativa 1.888/2009 e fazer as declarações obrigatórias que estão previstas na legislação brasileira. Então, conforme disse, a Instrução Normativa é esta aí, 1.888, de 3 de maio de 2019. E no seu artigo 1º, diz o seguinte, que essa instrução, disciplina e institui a obrigatoriedade da prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. A informação que você faz mensal, você deve informar lá no ECAC, no Centro Virtual de Atendimento, através da internet. Lá tem um portal, você tem acesso a esse portal ou usando uma assinatura digital, um certificado digital, ou fazendo lá a senha de acesso ao ECAC, utilizando os números dos recibos das duas últimas declarações do imposto de renda que você fez. Pelo menos até a data de hoje, você pode fazer esse tipo de acesso por senha com essa informação. No artigo 5º, inciso 1, você tem lá a definição de criptoativo, que eu não vou adentrar nesta definição,
porque eu já tenho aqui no canal um outro vídeo falando sobre Bitcoin e sua natureza jurídica, e lá eu abordei o teor deste artigo 5º. No artigo 6º você vai verificar que no inciso 2 deste artigo, as pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil são obrigadas a prestar informações à Receita Federal das operações forem realizadas em corretora domiciliada no exterior, ou as operações não forem realizadas em exchange. Ou seja, se você comprou criptoativo em corretora brasileira ou em corretora domiciliada no exterior, ou você comprou diretamente de uma outra pessoa naquelas transações conhecidas como P2P, P2P, ou seja, de ponto a ponto, sem intermediação de uma corretora, você está obrigado a prestar a declaração prevista na Instrução Normativa 1888. Aqui está a tela que eu terei aqui para vocês terem ciência do que é o ECAC, esse Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, e lá na aba Coleta Nacional você vai fazer a declaração dos criptoativos, um formulário totalmente online, eletrônico, sem precisar enviar nenhum papel ou depositar nenhum papel lá na Receita Federal. Hoje as declarações são feitas 100% online. E quais são as operações? Operação de compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativos, retirada de criptoativo de uma corretora, cessão temporária e outras operações que impliquem transferência de criptoativos. Vocês estão vendo aqui que as hipóteses que originam a obrigatoriedade da declaração são várias e praticamente abrangeu todo tipo de transação que você faz com a criptomoedas. O artigo 7º elenca lá quais são as informações que deverão ser informadas na declaração. Não vou ler aqui para não tornar o vídeo demasiado longo e cansativo, mas vocês acessando a internet, bota lá no Google Instrução Normativa 1888/2019 que terá acesso ao texto completo da instrução. Perceba bem que no artigo 7º as informações obrigatórias, tanto no artigo e seus incisos, quanto no parágrafo único deste artigo, você percebe que a quantidade de informações que a Receita Federal quer que você informe é a mais ampla possível para que possa caracterizar e identificar bem os sujeitos envolvidos nessas transações de compra e venda, permuta, aluguel, entre outras. Ou seja, ele quer que identifique bem a pessoa física ou jurídica que adquire a criptoativo, quanto também a pessoa do outro lado, que recebe ou envia esses criptoativos. E tenham em mente o seguinte: as corretoras são obrigadas a informar as operações dos seus clientes. Então, o cruzamento de dados está sendo feito de forma cada vez mais refinada e mais precisa ao longo do tempo. E qual é o prazo que eu tenho para fazer a declaração mensal de compra e venda dos meus ativos, dos meus criptoativos? O prazo é o seguinte: se você compra, por exemplo, em maio de um determinado ano, você tem até o último dia útil do mês subsequente para fazer essa declaração, ou seja, você tem até o último dia útil de junho daquele ano para fazer a declaração. E no inciso 2, você tem a questão do ano calendário. Se você comprou em 2020, você vai ter que declarar até o prazo do ajuste anual de 2021 das operações feitas no ano anterior, informando qual era o saldo dos seus bens e direitos, com a rubrica lá 99, na ficha bens e direitos, informando cada criptoativo de forma isolada e discriminada. Quanto mais clara a declaração, melhor para você, diminuindo assim a chance de você ter problema com a Receita
Federal. Se você prestar informação fora do prazo, você sofrerá uma penalidade. Como também se você prestar informação de forma inexata, incompleta ou incorreta. Ou seja, tenha bastante cuidado na hora de fazer as declarações à Receita Federal, tanto a declaração mensal, quando você fizer a operação, quanto no ajuste anual do imposto de renda. Omitir a declaração, ou seja, não fazer a declaração, também tem uma penalidade administrativa, como também poderá ter uma penalidade na lei criminal. Exatamente, você poderá ser enquadrado na lei de lavagem de dinheiro caso haja omissão ou omissão de declaração ou informações inexatas ou incompletas, isso aí ficando a critério do Procurador da República, que vai analisar o caso, porque a Receita Federal, constatando isso, ela é obrigada por lei a remeter essa situação para análise do Ministério Público, que é o titular da ação penal pública nesse tipo de possível crime. O artigo 11 fala justamente isso. Sem prejuízo da aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 10, poderá ser formalizada a comunicação ao Ministério Público Federal quando houver indícios da ocorrência de crimes previstos no artigo 1º da Lei 9.613/98. O que diz esse artigo? Ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direto ou indiretamente, de infração penal. Havendo possibilidade dessa omissão ou dessa declaração inexata dos criptoativos se enquadrar nesse artigo 1º, a Receita Federal enviará essa informação para o Ministério Público Federal apurar e poderá ser aberto um processo crime contra a pessoa. Veja que há duas penalidades aqui, uma de natureza administrativo-tributária, que vai ser a penalidade da multa, e outra de natureza criminal, penal, que será através de uma ação penal pública proposta pelo titular da ação, que no caso aqui é o Ministério Público Federal. Então, quem é obrigado a declarar, mas também como é que esses ganhos serão tributados? Você fazendo uma operação superior a R$35 mil de forma conjunta ou isoladamente, o somatório no mês for superior a R$35 mil, você, se tiver ganho de capital, você vai ser tributado no ganho de capital. Ou seja, aquele valor que ultrapassar R$35 mil, em sendo lucro, você será tributado. É por isso que vários operadores, em especial os traders com criptomoeda, eles tentam limitar suas operações abaixo do valor de R$35 mil, justamente para não ser tributado, para não acontecer, para não cair na incidência da norma que prevê a tributação do ganho de capital. E o recolhimento também acontece no mesmo prazo da declaração, que é até o último dia útil do mês subsequente ao da transação. E quais são as alíquotas do imposto aí sobre ganho de capital? Se os seus ganhos de capital, o seu ganho ficar abaixo de R$5 milhões, a alíquota é de 15%. De 5 milhões até 10 milhões, 17,5%. E acima de 30 milhões de reais, 22,5%. Perceba que essas alíquotas são progressivas, a exemplo do que acontece com a alíquota do imposto de renda. Essas foram, em linhas gerais, a questão da obrigatoriedade da declaração de operações com criptomoedas. Recomendo sempre que faça a declaração, já que, primeiro, é obrigação legal e devemos cumprir a lei da forma mais adequada possível. Segundo, você evita dor de cabeça e evita ter de pagar penalidades administrativas quando uma simples declaração supre essa necessidade. Qualquer dúvida, mais uma vez repito, consulte um profissional especializado, habilitado a
dar boas informações corretas sobre a forma de declarar as transações realizadas com criptomoedas. Muito obrigado também pela sua atenção até o presente momento. Se gostou do vídeo, dá um joinha aí, que isso ajuda a fortalecer aqui o nosso canal. Obrigado e até breve.